que outrora amargava, agora brilha em cada dia brilha mais. Só por te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o valor que é devido. Estamos hoje aqui. Bom dia a todos e a todas vocês. Que bom que vocês nos acolhem em seus lares, em suas casas, nesse domingo de manhã. E assim quero saudá-los com a palavra que é lema para essa semana que inicia hoje, dia 25 de outubro, palavra de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória e o poder para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam e permaneçam com todos e todas vocês. Em nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que aqui nós reunimos neste momento. E a esse bondoso Deus que nos livra de todo mal, por causa que Ele tem dado a nós a sua graça e o seu perdão, a Ele nos colocamos nesse momento em oração, confessando assim os nossos pecados. Querido Deus e Pai de misericórdia, colocamos-nos na Tua presença neste culto para pedir-te perdão. Perdoa-nos pelas vezes que nós te desobedecemos, pelas vezes que não demos ouvidos ao que Tu nos ensinas através da Tua palavra. Tu nos dissestes para amar uns aos outros e pediste para não julgarmos a ninguém, para que não sejamos julgados. Porém, sentimos o peso do nosso pecado, pois, por mais que nos esforcemos, sempre de novo somos subjugados aos outros em detrimento ao que nós pensamos ser o certo. Por isso, perdoa-nos quando agimos de forma precipitada, no intuito de retirar o joio entre o trigo, esquecendo-nos assim a tarefa que só cabe a Ti. Assim nos pedimos e oramos pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nós fizemos, erramos, em palavras, em pensamentos e também em atitudes. Amém. Assim diz o Senhor, a palavra de Isaías 43, versículo 10: Antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não existe Salvador. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Ouvindo essas palavras, sabemos que Deus está perto de nós e nos oferece o seu perdão. Somente nele nós encontramos real perdão e salvação. E a todos vocês que fazem este culto, o seu culto desse domingo, eu também declaro perdão dos vossos pecados, em nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Mesmo que nós, muitas vezes, viremos as costas para Deus, mesmo que nós não damos atenção ao seu querer e à sua vontade em nossa vida, porém Deus, Ele nunca se afasta totalmente de nós, mesmo que às vezes nós assim venhamos a pensar, temos acesso ao seu amor, a certeza da sua companhia, nos protegendo, nos abençoando dia após dia. Por tudo isso nós queremos louvar, cantar em agradecimento a Deus, glória a Deus nas alturas. Glória, 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 lá nas alturas a Deus. Glória, 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 nas alturas a Deus. Na terra para a gente que o Senhor quer ver. E na terra para a gente que o Senhor quer ver.
Deus que nos ama e nos quer bem, a Ele nos colocamos novamente em oração. Senhor, sabemos que Teu amor por nós é imenso. Esse Teu amor teve como ponto alto o envio do Teu Filho Jesus Cristo a este mundo. Aqui Ele morreu na cruz para que pudéssemos ter vida. Com isso Ele nos ensinou que a nossa grande tarefa é amar. Mas amar é difícil. Nosso amor próprio, muitas vezes, é tão grande que nos esquecemos de amar a Ti e ao nosso próximo. Por isso, ensina-nos a amar e que esse amor seja visível em nossas atitudes. Oramos em nome de Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, subiu ao céu e contigo e com o Espírito Santo vive e reina desde sempre e para sempre. Amém. Cantamos em preparação à leitura e interpretação da palavra do culto de hoje, o hino 609 do livro de canto. A palavra não foi feita para dividir ninguém. A palavra é uma ponte onde amor vai ver, onde amor vai ver. A palavra não foi feita para dominar. Destino da palavra é dialogar. A palavra não foi feita para opressão. Destino da palavra é união. A palavra não foi feita para dividir ninguém. A palavra é uma ponte onde amor vai ver, onde amor vai ver. A palavra não foi feita para vaidade. Destino da palavra é eternidade. A palavra não foi feita para cair no chão. Destino da palavra é o coração. A palavra não foi feita para dividir ninguém. A palavra é uma ponte onde amor vai ver, onde amor vai ver. A palavra não foi feita para semear a dúvida, a tristeza e o mal-estar. Destino da palavra é a construção de um mundo mais feliz e mais irmão. A palavra não foi feita para dividir ninguém. A palavra é uma ponte onde amor vai ver, onde amor vai ver. Desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês. Amém. Diálogos. Em sua caminhada, Jesus teve muitos e muitos diálogos com os seus discípulos, com pessoas que necessitavam de auxílio, com as autoridades civis e eclesiásticas de seu tempo. Jesus falou também com multidões e também falou de forma especial com algumas pessoas. Um desses diálogos encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 22, os versículos 34 até 46, que eu passo a ler. Diz esse texto: os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente?
Jesus tornou a perguntar: então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Até aqui o texto do Evangelho. Queridos irmãos, queridas irmãs, nessa passagem que acabamos de ouvir, nós temos um diálogo de Cristo com os fariseus. O texto não nos apresenta uma conversa entre amigos, uma conversa entre pessoas que dividem o mesmo ponto de vista. Muito pelo contrário, mostra uma conversa complicada, cheia de constrangimentos e controvérsias. Devemos ter em mente que os fariseus queriam fazer com que Jesus caísse em alguma contradição, ou então que ferisse gravemente a lei judaica. E esse texto pode ser dividido em duas grandes partes, cheias de perguntas, de tensões. Na primeira parte, os fariseus perguntam, e na segunda, Jesus é quem pergunta aos fariseus. A pergunta dos fariseus, como era de se esperar, se dá em torno de qual é a lei mais importante. Já a pergunta que Jesus faz refere-se: quem é o filho de Davi? A pergunta dos fariseus: qual é o maior mandamento? A resposta que os fariseus queriam ouvir é: santifique o dia de descanso. Jesus Cristo e seus discípulos, sob a ótica farisaica, havia desrespeitado várias vezes esse mandamento que era, para os fariseus, o mais importante. Jesus havia feito milagres no dia de sábado, Jesus havia colhido espigas no sábado para saciar a fome, entre outros, que os fariseus consideravam desrespeito à lei de Deus. A resposta de Jesus Cristo foge daquilo que os fariseus queriam ouvir. O maior mandamento, o mais importante de todos, é o amor, é amar. Amar a Deus acima de tudo e amar o outro, a outra, como nós amamos a nós mesmos. Isso pode parecer muito fácil, mas na realidade não é. É tão complexo que nós não conseguimos fazer. O amor, é claro, ele pode ser demonstrado no afeto que temos, nos relacionamentos que temos com tudo que nos cerca, com as pessoas, filhos, cônjuges, pais, amigos, estranhos, o afeto e o carinho que temos conosco mesmos, com o nosso bem-estar, com os nossos objetos, enfim. Jesus resume a resposta em 3 momentos, em 3 entes a serem amados: Deus em primeiro lugar, o próximo e a si mesmo. Nos amarmos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de tudo. Martinho Lutero, em seu Catecismo Maior, escreve que o teu Deus é, na verdade, aquilo em que você confia, a que você entrega o teu coração. Ou seja, amar a Deus acima de tudo é entregar tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos nas mãos de Deus, na certeza de que Ele fará aquilo que é o melhor. Ele nos dá corpo, vida, alimento, proteção, saúde. Amar a Deus nada mais é do que o exercício de deixar que Deus seja Deus. Quando nós conseguimos viver esse mandamento,
todos os outros serão automaticamente vividos, cumpridos. Assim nos lembra o salmista no Salmo número 1: feliz o homem que não anda segundo o conselho dos maus, mas fica no caminho, não segue o caminho dos pecadores, e que também não senta na roda com os escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa e medita o dia inteiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar aos que pensam e agem da mesma forma como nós é fácil. Difícil é amar quem nos confronta, quem bate de frente. Amar as criancinhas da África, que devem ser amadas, é fácil. Complexo é amar aqueles que convivem conosco, aqueles que conhecem as nossas fragilidades e dos quais as fragilidades também nos são conhecidas. E por vezes essas diferenças causam problemas. Amar, em muitos casos, está ligado à ideia de um sentimento que nos envolve e que nos impele a sentirmos compaixão e misericórdia dos outros. Mas amar é muito mais do que isso. Amar é verbo, e todo verbo implica em algum tipo de ação prática, concreta, em favor de quem é amado. Assim vemos uma grande hipocrisia no convívio humano. Amamos aquilo e aqueles que nos engrandecem e que temos a tendência a odiar veladamente aquilo ou aqueles que não nos favorecem de certa forma. Ou seja, aqueles que nos criticam, aqueles que veem os nossos defeitos. Depois de ouvir o que os outros nos dizem, o texto ainda nos fala que devemos amar o outro incondicionalmente, jamais impedir que o outro viva. Amar significa estar interessado no cuidado do outro, apesar dele ser diferente. E isto é extremamente difícil. Amar significa respeitar as decisões dos outros, mas chamar a atenção, admoestá-lo quando se faz necessário. Amar significa agir para que a vida do outro seja possível e que essa vida não seja apenas destinada à sobrevivência, contudo, à vida plena. A comparação de Jesus Cristo é muito interessante. Devemos amar o outro como amamos a nós mesmos, ou seja, de forma plena. Em tempos de pessoas extremamente egoístas, isso é bem sugestivo. Devemos olhar para o outro e usar todas as nossas forças, todos os nossos recursos para que ele possa saber-se amado, saber-se cuidado da mesma forma como nós nos cuidamos, saber-se querido da mesma forma como nós queremos ser queridos pelos outros. E a pergunta que vem de Jesus: quem é o filho de Davi? A segunda parte do texto é uma pergunta onde Jesus faz os fariseus refletirem sobre as suas tradições. No fundo, a pergunta feita por Jesus tem como base a pergunta sobre a pessoa do Messias, sobre a pessoa que viria para salvar o mundo e demonstrar aquilo que realmente é o amor verdadeiro. Justamente nisso se encerra a discussão. O Senhor de Davi, o Messias que estava presente, mas os fariseus não o perceberam, não o reconheceram. Que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas, possamos amar ao outro como amamos a nós mesmos, e que possamos saber que o Messias que nos amou morreu em nosso lugar para demonstrar o tamanho do amor de Deus pela humanidade. Que assim
possamos refletir neste duplo mandamento do amor. Amém. Assim eu convido para que possamos ter uma palavra de oração. Amado Deus, Tu estás sempre conosco, nos dás a vida e conserva-nos por causa do Teu amor. Nós Te louvamos por causa do Teu infinito amor e por causa da Tua compaixão. Te agradecemos que em amor podemos ser e viver comunidade. Nela existem problemas e dificuldades, mas também cuidado e amparo. Preserva-nos na verdadeira doutrina e faz com que caminhemos de forma correta neste mundo. Muita coisa tenta nos enganar. Falsas promessas de salvação aparecem a todo momento. Permitas que possamos nos manter firmes em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Sabemos que nele temos acesso a Ti. Guia as autoridades em Tua graça e sabedoria para que governem conforme a Tua vontade. Que a paz e a justiça verdadeira prevaleçam. Dá-nos sempre bons governantes que se preocupem com o povo que sofre, esquecido e desamparado. Passamos por dificuldades nesse ano. Uma enorme pandemia nos sobreveio. Afasta esse vírus de nós por Tua compaixão. Olha pelos doentes, pelos enlutados, os perseguidos e todos aqueles que passam por dificuldades. Cuida de cada um e cada uma em suas necessidades. Conforta a todos com o Teu Santo Espírito e ajuda-nos a vencermos as tentações do dia a dia. Ouve nossas preces, Senhor. Nela abrimos nossos corações diante de Ti. Nem sempre tudo o que está em nossa mente e nosso coração consegue ser expresso em palavras. Por isso, tudo o que queremos dizer e não o conseguimos, entregamos a Ti, pois Tu conheces os nossos pensamentos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós lembramos, antes de recebermos o voto de bênção, que já estamos nos reunindo presencialmente todos os domingos, 9 horas. Os cultos estão acontecendo no Centro Evangélico da comunidade e as inscrições devem ser feitas com antecedência, até na sexta-feira, na Secretaria da Comunidade. Assim, nós queremos deixar com todos aqueles que nos acompanharam em mais essa celebração o voto de bênção e a certeza de que o Deus irá nos guiar e acompanhar durante mais uma semana. Assim nós pedimos que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Vamos todos na paz do Senhor, sirvamos a Deus e ao próximo, que amemos o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como também nos amamos. Para finalizar nosso momento celebrativo, convido a cantarmos no de número 532 do nosso livro de cantos, Arrumando o Mundo. Deus quer todo mundo contente, criou tudo de bom para a gente, construiu um mundo arrumado, mas agora ficou bagunçado. Tem gente morando apertado, tem gente vivendo brigado, e tem